Dizem que nos próximos 5 a 10 anos, a maioria dos nossos empregos vai ser substituída por IA. Agora, meus filhos acham que a comida da mamãe é a melhor do mundo. A IA vai tirar isso de mim também? Então hoje vou testar receitas de IA contra alguns dos melhores chefes do TikTok, desde vovós até chefes de elite. No final do vídeo, meus filhos farão um teste de degustação às cegas e decidirão sozinhos. Será que essa mãe ainda acerta ou a humanidade já era? Então, nosso primeiro teste será baseado na autenticidade. Será que a IA consegue fazer uma carbonara melhor do que uma nona italiana? E não é qualquer nona italiana. Esta é a Nona Silvi. Ela tem 2,1 milhões de seguidores no TikTok, mas isso não é tudo. Ela ganhou o prêmio de Criadora do Ano do TikTok na Itália em 2025, por ser realmente incrível. Vamos fazer a versão dela primeiro. E ela dá todas as instruções em italiano. Então vou fazer o meu melhor para traduzir isso. Começamos com um pouco de guanciale. Eu já vi muita gente usar panceta ou bacon na carbonara, mas eu nunca usei guanciale antes. Então você já sabe que isso aqui é de verdade. Mas ela corta e pica em cubos. É super gorduroso. Parece muito com bacon, por isso muitos usam bacon no lugar. É difícil de achar. Parece bom. Agora preciso ralar queijo. Ela usa tanto parmigiano reggiano quanto pecorino. Só tirar a casca rapidinho. A gente precisa preparar tudo antes de começar a cozinhar. Agora vamos ralar nosso pecorino. Vou passar isso para uma tigela e guardar. Tem muito queijo. E agora ela usa 3 ovos inteiros e 3 gemas. Mas parece que ela está fazendo uma quantidade enorme de carbonara. Eu vou diminuir. 2 ovos inteiros e 2 gemas. Depois ela só bate tudo com o batedor. Jeito de vó. Fica bem lisinho. Lindo. Acho que nosso preparo em geral está pronto. Até agora, 10 de 10 nas instruções, porque eu nem falo italiano e conseguia entender praticamente tudo. Será que consigo cozinhar na receita dela? Vamos começar fervendo o espaguete. A Nana não mostrou, mas os italianos salgam a água do macarrão como a água do mar. Agora vou cozinhar o espaguete até ficar al dente. Agora é aqui que fica um pouco complicado para mim, porque não tenho certeza de quanto queijo e quanta água do macarrão ela está colocando. Vamos adicionar um pouco da água quente do macarrão ao queijo para fazer um molho bem cremoso. Começarei com essa quantidade. Uau, está ficando amanteigado no fundo. Posso dizer com confiança que nunca vi ou tentei esse método antes, então espero que funcione. Meu queijo não está derretendo tanto quanto o dela. Estou pensando se devo adicionar um pouco mais. Vamos fazer isso. Tá parecido com o dela? Liz Carter. Não sei. O meu não está ficando certo. Fazer o quê? Vou raspar a tigela e adicionar os ovos. Essa é minha mistura de carbonara. Alguém perguntou, cadê a pimenta do reino? Agora, quanto ao guanciale, acho que ela coloca em uma panela fria e depois aumenta a temperatura, porque quando ela coloca, não chia. Vou deixar cozinhar, ficar bem douradinho, deixar toda a gordura sair. Uau, olha quanta gordura saiu disso tudo. Mas agora ela pega o guanciale e transfere para uma tigela, deixando a gordura na panela. Eles vão ficar bem crocantes. Mas a gordura também não é desperdiçada, porque agora ela pega o espaguete e simplesmente joga de volta na panela. Isso mistura tudo, aquece o macarrão. Acho que agora ela desliga o fogo porque ela despeja o creme de ovos bem por cima. Eu vou aquecer o macarrão o suficiente para que ele cozinhe o ovo sozinho. Agora vai. O queijo está derretendo? Tem que continuar mexendo. Ok, deixa eu continuar mexendo rápido. Uau, o queijo está derretendo. Olha como isso está cremoso. Está tão bonito e sedoso. Por um momento eu fiquei com tanto medo de que o ovo estivesse cozinhando e que as coisas não fossem dar certo. Mas essa é a carbonara mais bonita e sedosa que eu já fiz. Um último passo. Ecola beleza. Ou então só solta ela falando isso. Ecola, guardar de beleza. Ah, isso está incrível. Eu preciso provar. Essa é a melhor carbonara que já comi. E estou convencida de que a única pessoa em quem se pode confiar para uma receita de carbonara assim é uma nona italiana. Mesmo sem entender o que ela dizia no vídeo, sempre direi sim para mais receitas dela. Sinto que ela viria atrás de mim se eu colocasse creme de leite na minha carbonara. Mas, no geral, achei as instruções dela fáceis de entender, mesmo com a barreira do idioma. E ela nem me deu as medidas do queijo. E ainda assim, ficou assim. Agora, vamos ver se a IA consegue fazer melhor.
Para a nossa plataforma de IA, vou usar o ChatGPT e vou pedir para ele me dar uma receita de carbonara. Vamos ver o que ele vai sugerir. Primeiro de tudo, desde quando o ChatGPT te dá fotos junto com a receita? E além disso, isso aqui está estranhamente parecido com o da vovó Sylvie. Então aqui está a receita que o ChatGPT está me dando. Primeiro, ferva o macarrão. Salgue bem a água, como se fosse do mar. Tá me ouvindo? Cozinhe o espaguete até ficar al dente e reserve uma xícara da água antes de escorrer. Depois, cozinhe o guanciale. Acho que ainda bem que eu já tinha esse guanciale, mas ele pede cerca de 85 gramas desse guanciale cortado em tiras, o que é diferente. Então, tipo bacon. Provavelmente era para ser algo mais assim, que ainda é enorme. Cozinhe em uma frigideira em fogo médio, até ficar crocante e a gordura derreter. Essas tiras de guanciale parecem tão enormes, mas elas devem encolher bastante também. Não sei o que acho disso. Ainda estão muito compridas. Parecem dedinhos. Dedos de bacon. Terceiro passo. Faça o molho em uma tigela com 2 ovos grandes e uma gema. Então, aqui é onde tem uma pequena diferença. Porque a receita do chat pede pecorino romano finamente ralado, não ralado na hora. Então eu uso aquele comprado pronto no mercado. Também diferimos porque a receita pede pimenta do reino preta moída na hora, como perguntaram no TikTok. O que me faz pensar, essa é a versão americanizada ou é uma versão autêntica? Porque a vovó Silvia com certeza não usava pimenta do reino. Isso aqui é uma pasta bem grossa. Agora, segundo o chat, este é o passo principal. Adicione a massa quente na panela com o guanciale, fogo desligado, e misture para envolver na gordura. Adicione água aos poucos para esfriar. Em seguida, despeje a mistura de ovos, mexendo sempre. Isso engrossou ainda mais. Uau! Também deu liga magicamente, como o outro. Mas a única diferença que vejo é que não ficou tão cremoso ou sedoso quanto o da Nana. Mas se eu quisesse que ficasse mais cremoso, acho que diz para adicionar mais água do cozimento do macarrão. Passo 5, finalizar. Vamos ver como ficou o sabor. Tá bom, mas tem gosto de qualquer outra carbonara que já comi antes. Está salgada. A pimenta do reino dá um toque especial, mas não me impressionou como a outra. Porque aquela era tão sedosa e cremosa. Acho que a gema extra que a outra tinha realmente fez toda a diferença. Assim como o queijo fresco. Mas será que é uma diferença grande o suficiente para meus filhos perceberem? Vamos descobrir. Bom, vamos para a próxima rodada. Eu sei quem ganhou a rodada de autenticidade, mas a nossa próxima rodada ela vai ser baseada em habilidades. E quem melhor para testar as habilidades ou a técnica da IA do que um Iron Chef? Este é o Iron Chef Dad. Ele empatou com Bob Flay no Iron Chef America. Ele também conquistou a maior pontuação no Top Chef Masters e construiu uma das maiores audiências de um chefe no TikTok, com 6,3 milhões de seguidores. Se a IA acha que pode superar o bife do Iron Chef Dad, este talvez seja seu maior desafio até agora. Porque o vídeo do bife dele tem 20,5 milhões de visualizações e ele nos ensina como fazer um bife perfeito. Primeiro precisamos do nosso bife. Estou usando bife de Nova York, echalota, alho, tomilho, manteiga em temperatura ambiente e um pouco de pimenta branca em grãos, que ele moe direto na tábua. Ele só usa uma frigideira de ferro fundido e meio que aperta o bife com ela. Mais difícil do que parece. Fica bem grosseiro. Parte de mim fica tentada a só bater. Técnica interessante. Chefe de ferro. Entendeu? Porque ele está usando uma frigideira de ferro. E aí ele começa com o bife em temperatura ambiente. Tem que estar tão quente quanto sua mão, sua pele. Bem próximo. Aí a gente tempera dos 2 lados com a pimenta do reino e não esquece do sal. Certo, antes de virar, ele pega a manteiga em temperatura ambiente. Você deve conseguir moldar assim. E aí é só espalhar uma camada fina bem em cima. Normalmente, eu vejo as pessoas colocando a manteiga na frigideira, não no bife desse jeito. Vamos fazer do outro lado. É muita manteiga. E aí, bem antes de cozinhar, ele dá uma apertadinha, vou deixar ele mais alto. Ele recomenda usar uma frigideira de ferro pesada e compartilha várias técnicas conosco. Ele recomenda aquecer bem a frigideira em fogo alto e baixar antes de colocar o bife. Depois, simplesmente pega o bife com a mão. Meu Deus! Ficou muito esfumaçado. Assim que ele coloca o bife, a manteiga começa a derreter e se acumular.
Ele adiciona as echalotas, o alho e deixa tudo cozinhar junto. Esse é o som. Alguém disse, meu detector de fumaça do apartamento disse, nem pensar. Vamos deixar selar por 2 minutos e então ele coloca o tomilho. Agora é hora de virar, e ele é um chefe de ferro. Ele faz isso com a mão. Eu vou usar uma pinça. Uau, olha só isso aqui. Alguém nos comentários perguntou como a manteiga não queima. Outra pessoa respondeu, por isso não se deve seguir conselhos só porque são chefes. Depois que ele vira, coloca tudo de volta em cima do bife e sela por mais alguns minutos. E agora, temos que deixar descansar por 10 minutos. Pronto, deixei descansar por 10 minutos. Bem saboroso com todos os aromáticos. Agora vamos fatiar. E o meu talvez tenha passado um pouco do ponto. Ficou ao ponto em vez de ao ponto para mal. Então, mesmo que o Iron Chef te dê tempo, acho que realmente depende da espessura do seu bife. O dele pode ser um pouco mais grosso que o meu. Tudo bem, porque agora ele tem que adicionar o molho secreto dele. Não. Ele não pode fazer isso. Ele é um chefe de ferro. Sinceramente, meus filhos comeriam isso, mas deve aparecer de novo depois. O molho secreto realmente é segredo, pois ele não passou a receita. Vou usar o molho de uma nova mamãe aqui e colocar por cima. Vamos provar o bife perfeito do papai chefe de ferro. Mesmo que meu bife tenha passado um pouco do ponto, o sabor está muito bom. Você sente sabores bem sutis dos aromáticos. E aí, a pimenta do reino dá uma leve picância que eu gosto. Como ele é um chefe de ferro, achei que a técnica dele seria muito mais difícil. Mas eu diria que foi bem tranquilo para uma cozinheira caseira como eu. Agora preciso que meus filhos experimentem isso. E sei que, com pimenta do reino e quase nada mais, preciso combinar com algo. Como a comida favorita deles é pizza, vou acompanhar o bife com pizza. Experimentamos o bife do chefe de ferro. Talvez tenha passado um pouco, mas agora tenho outro pedaço e quero conhecer a técnica da IA. Por favor, me dê a receita perfeita de bife. Ok, deve estar me ouvindo ou algo assim, porque isso também é quase idêntico à receita do chefe de ferro. Mas aqui estão os passos. Passo 1, secar e temperar. Seque bem o bife com papel toalha para formar crosta. Salgue bem dos dois lados. Agora preciso deixar descansar 30 minutos para o sal tirar toda a umidade da carne. O sal fez a carne suar no nosso bife, e todo o esforço de secar ficou meio inútil. Passo 2. Aqueça bem a frigideira. Use uma de ferro fundido, se possível. A frigideira já está soltando fumaça. Então, vamos ao passo 3. Adicione o óleo e o bife. Não mexa por 2 a 3 minutos e só vire quando criar crosta. Talvez espere mais 1 minuto. Passo 4. Adicione manteiga, alho e ervas. Incline a frigideira e regue o bife com a manteiga derretida por 1 a 2 minutos. Pronto, 130 graus. Esse é o ponto ideal. Deixe descansar de 5 a 10 minutos antes de cortar para manter o bife suculento. Isso é indispensável. Essa carne descansou por 10 minutos e o que mais percebi até agora é que tem muito mais líquido ao redor dela do que no nosso bife do Iron Chef. Mesmo que meu outro bife tenha passado do ponto, ainda estava suculento. Será que esse aqui também vai ser? Seja a receita de IA ou do Iron Chef, o resultado é parecido. Parece que não acerto a temperatura. Ainda está ao ponto. Vamos testar o da IA. Sinto bastante sal. O bife segue macio e suculento, mesmo tendo espalhado um pouco. Mas o que está faltando aqui é aquela manteigosidade e o sabor sutil de alho que o outro tinha. Este aqui tá bom. O outro realmente elevou o nível. E eu adorei que cada mordida tinha aquele toque de pimenta do reino. Este aqui parece mais mediano. Vamos para a terceira rodada. Será que a IA supera a mamãe? Talvez eu seja conhecida apenas por uma coisa. Meus famosos cookies com gotas de chocolate, que também são uma das coisas favoritas que faço para os meus filhos. Mas como eu sinto que a IA tem me escutado pela receita do bife e da carbonara, vocês já sabem onde encontrar a minha famosa receita de cookies com gotas de chocolate. Então eu vou pedir para a IA me dar a receita dela. Me dê a melhor receita de cookies com gotas de chocolate. Vamos conferir rapidamente os ingredientes. Tem bastante farinha, são um pouco diferentes dos meus. Vamos comparar as proporções. Primeiro passo, misture os ingredientes secos em uma tigela, misture a farinha, o bicarbonato de sódio e o sal. Costumo misturar os ingredientes secos direto nos molhados, mas sei que alguns preferem separar. Misture os ingredientes molhados.
Poderíamos ter feito diferente aqui, mas só usei manteiga derretida. Prefiro dourar a minha. Em outra tigela, bata a manteiga derretida, o açúcar mascavo e o refinado até homogeneizar. Aqui eu fico confusa com a receita, pois pede uma gema e só metade de um ovo batido. Por que não o ovo inteiro? Vou tentar usar só metade. Ah, coloquei mais que a metade. Nessa etapa, busco uma consistência tipo lava e ok. IA, consistência de lava atingida. Misture os secos aos úmidos até combinar, sem exagerar na mistura. Gosto quando a instrução diz para não misturar demais. Mas sabe o que ajudaria? Misturar a farinha com as gotas de chocolate juntas. Sei que há várias formas de fazer cookies com gotas de chocolate. Então, quero ver como este vai ficar. Mas agora temos que gelar a massa, cobrir e refrigerar por pelo menos 1 hora. De um dia para o outro é ainda melhor. Por que você não porcionaria antes e só depois gelaria? Passou 1 hora e a massa está gelada. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Coloque 2 a 3 colheres de sopa de massa em uma assadeira forrada com papel manteiga. A massa está um pouco difícil de porcionar. Asse de 10 a 12 minutos até as bordas dourarem e o centro ficar macio. Ficou com uma cor bonita. Não cresceu muito, mas era para ficar crocante por fora e levemente macio no centro. Então, vou deixar esfriar e depois vamos experimentar. Não vou mentir. Depois que esfriou, ficou com uma aparência bem boa. Não tem aquele peso robusto, parece mais um biscoito fino e crocante. Vamos testar o sabor. Não é um biscoito ruim, mas também não é o melhor. Falta o sabor de noz da manteiga dourada e um toque especial que o destacaria. Mas será que meus filhos vão perceber a diferença? E agora, para o teste final de sabor. Primeira rodada, carbonara. Um foi feito por IA e o outro pela mamãe com receita do TikTok. Vocês conseguem adivinhar qual foi feito por IA e qual foi feito por humano? Esse aqui tem que ser o da IA. Ei, esse aqui tem gosto de humano, aquele tem gosto de IA. É isso mesmo? Você está pronta para a próxima rodada? Sim, só me deixa dar mais uma mordida. Rodada 2, bife e torta. A pizza não é IA, mas é minha isca. Essa aqui é IA. Muito salgada. Só IA. Prove a minha. Essa tem gosto de humano. Esta é IA. Esta é humana. Vermelho é IA. Cinza é humano. Se for mais saboroso, é humano. A pizza é humana ou IA? Humana. Pronta para a próxima? Sim, sim. Terceira rodada, cookies com gotas de chocolate. Isto é IA. Você vai... Eu acho que este é IA. Este é humano. Sou IA. Acho que este é humano porque parece mais humano. Qual deles tem gosto do biscoito da mamãe? Este. Ok. Vocês têm suas respostas finais? Sim, sim. O que era de verdade era este aqui. Yay! A gente sabia disso. Então vocês acertaram a maioria, mas acharam que a carbonara tinha sido feita por uma pessoa e que isso tinha sido feito por IA. Ainda estamos meio crus, mas pelo menos reconheceram os biscoitos da mamãe ao provar. Se gostou do vídeo, veja eu preparando o almoço escolar dos sonhos de cada série. Tchau, tchau. Tchau!